e hoje estou aqui com Edmar, diretor-geral do Grupo Rovitex. É um prazer enorme, primeiramente. Seja muito bem-vindo ao Empreenda SC. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Empreenda SC, pelo convite. Para nós que é um prazer estar aqui, recebendo vocês na nossa casa, falando um pouquinho aí do Grupo Rovitex e também de empreendedorismo. Legal. E assim, admiravelmente, eu soube que foram 20 anos de trajetória agora para estar no cargo de diretor-geral da companhia, né? Verdade. E nesses 20 anos eu sempre gosto de puxar como é que era o Edmar lá no começo, como é que você começou até chegar até aqui. Legal. O Grupo Rovitex é um grupo que sempre deu muita oportunidade, né? O seu Vitor, que é o fundador, a dona Rose, o casal empreendedor, desde o começo, lá em 86, quando a empresa começou, eles sempre acreditaram muito nas pessoas. Então, antes de contratar alguém com talento, mas sem vontade, eles sempre preferiram uma pessoa com vontade, mas que não conhecesse ainda e que fosse aprender. E aí eu me encaixei muito bem nisso. Então, há 20 anos atrás, eu entrei em 2005, na verdade, com 21 anos quase, eu entrei na empresa como office boy, na época para fazer serviço de banco. A empresa ficava em Blumenau ainda na época, o escritório era lá. Luiz Alves não tinha internet, não tinha telefone ainda direito. Então o escritório ele era lá, por mais que a fábrica era em Luiz Alves. E aí entrei lá e fui galgando degrau a degrau com as oportunidades até chegar à diretoria da empresa. Que legal, isso é importante que você falou, essa questão do empreendedorismo, de ter a vontade, né? Às vezes não tem o técnico, mas o técnico se aprende, se constrói ao longo da jornada, né? Então, parabéns aí pela trajetória e pela dedicação. E o seu Vitor sempre acreditou muito no empreendedorismo. E aí, até comentei isso numa outra entrevista uma vez, assim, eu sempre fui muito intraempreendedor. E aí, sem saber o que era o conceito da palavra, enfim, depois quando eu fiz mestrado, etc., aprendi bem a teoria, mas na prática eu sempre acreditei em tentar entregar o maior possível resultado dentro de uma eficiência esperada. E aí, quando eu fui descobrir isso, né, a gente foi abrindo novos negócios, novos canais, e aí pensei, poxa, é uma coisa que faz todo sentido, né? Um colaborador, ele pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Ele não precisa sair para criar uma empresa. E aí o empreendedorismo fez muito sentido. E aí a gente foi crescendo aí ao longo dos anos na empresa, com muitas pessoas intraempreendedoras, fazendo a Rovitex chegar onde chegou. Que legal, porque é um marco realmente... Até como é que funciona o grupo, até para o pessoal entender que tem... realmente várias empresas, assim, digamos, né? Até marcas aí que não tem necessariamente o nome Rovitex, mas está ligado a como é que funciona esse ecossistema. Legal. A Rovitex começou como confecção, até hoje é o negócio mais forte do grupo, é um negócio que tudo começou lá em 86, e aí, na época, o seu Vitor comprava a malha e cortava e costurava, como toda confecção faz hoje em dia ainda. Com o tempo, ele começou a perceber a necessidade de fazer uma tinturaria, né? Porque você tingir malha fora é um pouco difícil. Você não tem um controle... Hoje em dia existem grandes tinturarias, mas é difícil você ter um controle dessa terceirização. E aí, em 91, o seu Vitor decidiu vir para Luiz Alves, então a Rovitex era de Blumenau, fazer uma tinturaria. Encontrou em Luiz Alves um terreno próximo ao rio, que podia fazer um tratamento de efluentes, e aí começou a fazer a malha tinta. Quando começou a fazer a malha tinta, como toda empresa que faz a malha, ele começou a perceber que às vezes não tinha demanda para você abastecer uma tinturaria. E aí ele decidiu comercializar a malha. Então, além de comercializar a confecção, começou a comercializar a malha. Depois, na sequência, ele percebeu que era interessante também ter o controle sobre o fio. E aí decidiu fazer também uma fiação. Assim surgiu a Incofios. Então, a Rovitex Malhas e Tecidos, depois surgiu a Incofios, que hoje tem a Incofios e a Incofibras, são das maiores fiações do Brasil, produzem 3.300 toneladas por mês de fio, fornecem para vários concorrentes aí do Grupo Rovitex, com muita qualidade. E depois de tanto empreender, de tanto fazer galpão, decidiu-se fazer uma construtora. Então hoje tem uma construtora de alto padrão em Balneário Camboriú, RV Empreendimentos. Não satisfeito por só, a gente começou a olhar a necessidade de muita dificuldade de mão de obra por aqui. E aí a gente encontrou no Paraguai uma possibilidade de criar uma planta de corte e costura. Então a gente está desde 2019 em Cidade del Este, agora estamos indo para Minga Guazu, na verdade, cidade do lado, no Paraguai também, para fazer uma planta também fabril. Então hoje a gente tem dentro do Grupo Rovitex a Rovitex Confecção, a Rovitex Malhas e Tecidos, que vende malha e importa e vende tecidos, a Incofios e Incofibras, que são fiações, e a RV, que é uma construtora de alto padrão em Balneário Camboriú.
E além disso, surgiu também a Iguaçu no Paraguai, e com o tempo nós fomos entendendo que o jogo de confecção ele começou a mudar um pouquinho no Brasil. Representante comercial começou a ter um pouco de dificuldade, né, de adentrar em alguns clientes, em alguns mercados. Concorrência? Muita concorrência, o custo rua mesmo, né? Então a gente viu que as nossas marcas não estavam chegando em todos os lugares que poderiam. Aí a gente criou também um negócio de e-commerce, hoje a gente é muito forte na venda direta para consumidor final, por meio do digital. Aí, claro, a pandemia acelerou muito isso, Que ano foi isso que entraram no digital? 2020, na pandemia, no ápice da pandemia. E hoje é um braço já bem representativo da empresa. Inclusive, você comentou, viu o nosso CD lá em Navegantes, né? Então a gente tem um CD em Navegantes, onde expede para lojistas, mas também tem lá uma estrutura bem legal já expedindo para consumidor final. Então hoje, para consumidor final, a gente expede mais de 40 mil pacotes por mês. O que é uma loucura, porque até então nós éramos uma indústria. E aí a gente era acostumado a fazer caixas e caixas para lojistas, né? A indústria vendendo direto para o consumidor final, né? E realmente é uma história de empreendedorismo fenomenal, porque ele foi vendo necessidade, foi construindo e se tornando um negócio muito grande, né? Que legal. E dentro desses 20 anos, você tá aqui na companhia, né? Qual foi o maior desafio que você já enfrentou de chegar num desafio, esse aqui não tem... São vários, né, Gustavo? Assim, o dia a dia ele é muito intenso, né? Eu diria que para cada universo, né, para cada cargo que eu passei, e assim acho que é com qualquer pessoa, você tem um desafio muito difícil ali, que às vezes você também não consegue superar. Então, cada um na sua instância, eu poderia citar vários, né, desde o começo. Mas eu vou pegar os mais recentes, como diretor-geral, hoje é de grande dificuldade a mão de obra, por isso que a gente está no Paraguai, né? Então, aqui no Brasil, uma menina de 18 anos, ela não vem mais fazer ficha dizendo que quer ser costureira. No Paraguai você vê isso ainda. Então, é uma alternativa que nós encontramos de ir para o Paraguai pela falta de mão de obra aqui. Uma outra, né, muito difícil também, tem sido cada vez mais o custo Brasil, o custo, né, de você ser uma indústria. Né? Então, cada vez mais você vê empresas que compram e vendem tendo uma competitividade mais agressiva do que uma indústria. A indústria tem que fazer tudo muito na frente. Então, pega um cliente nosso hoje, um grande cliente, que só compra e revende, ele acaba acelerando e freando com muito mais facilidade. Na indústria, você faz a coleção um ano na frente, você tem lá, no nosso caso, 3 mil e poucos funcionários, você tem máquinas que não podem ficar paradas. Então, tem tanto desafio que eu diria para ti que é um leão por dia. Mas esse equilíbrio entre você ser indústria, ter um custo pesado para sustentar e, ao mesmo tempo, a dificuldade de conseguir mão de obra para tocar esse custo pesado é o grande desafio e que não tem a resposta exata no momento. Na verdade, é dia a dia. Paraguai é uma alternativa, mas não é também tudo tão fácil. É outro país, é uma fronteira para ir, uma fronteira para voltar, mercadoria. Tudo muda, né? Então, é tudo complexo. E dentro desses desafios, que é um leão por dia, que a gente sabe quem está no empreendedorismo, é que realmente cada dia aparece, esse ano mesmo, tendo eleições, tendo Copa, tendo feriados, tem uma série de coisas para o empreendedor, né? Dentro disso, quais que são os principais atributos assim, do empreendedor que ele precisa ter, que você, né, como empreendedor, cada empreendedor tem um tipo de ser, né, algum jeito, seja administrador, seja visionário, existem alguns perfis, mas dentro deles, do que representou um resultado interessante para a companhia, o que você enxerga? É a disciplina, o estudo, dentro disso? Legal. Eu lembro quando eu fiz o mestrado, faz tempo, faz 13 anos atrás, eu lembro que tinha disciplina de empreendedorismo lá com a professora Mariana e a gente aprendeu, né, as 16 características que, assim, consagram um empreendedor. Então, assim, poxa, ali você bate o martelo, esse cara tem esse perfil, ele é empreendedor. E para mim, o que mais chama a atenção nesses 16 e que tem a ver com o nosso dia a dia é resiliência. Porque se você desanimar, aí que você não consegue enfrentar nenhum desafio mesmo, aí que você... E tem dia que você vai triste mesmo, tem dia que, puta, deu tudo errado mesmo, faz parte do jogo, mas o dia seguinte é um novo dia. Se você fica, né, naquela, poxa, não, tá dando tudo errado, aquele negativismo, você só vai para baixo. Então a resiliência ela é importante, ela é fundamental, eu vejo como característica que se destaca. Mas eu trago também uma outra que eu acho que a gente está se aflorando mais aqui na nossa região, que é a troca de ideia. Eu acho muito importante você entender que o empreendedor ele não está sozinho, porque ele é uma atividade sozinho, o empreendedor é um cara solitário, né? Então, e quando eu digo empreendedor, seja o intra ou empreendedor, né, ele é um cara solitário, porque é a empresa dele, é a decisão dele, se ele errar, o prejuízo é dele, então é muito difícil, né, você ser um empreendedor no Brasil hoje em dia. Por outro lado,
se você tem o associativismo, né, se você troca ideia com outras empresas do segmento, se você vê como é que está o termômetro lá fora, vê que essa dor não é só sua, ela é uma dor geral. E isso te traz também a resiliência, né? Te traz, poxa, não, peraí, é uma dificuldade agora, o assunto X, sei lá, a pandemia, a falta de mão de obra, os tributos, a eleição, a Copa, o que for, a carga horária que está para reduzir, enfim. Mas você vê que, poxa, não é só para mim. Então você também cria essa... E aí, tirando essa barreira, o empreendedor que criou tudo isso por natureza, ou que toca tudo isso por natureza, ele sabe como se comportar e que decisão seguir. Então eu diria que resiliência e a troca de ideias, né, você não se sentir sozinho, você buscar essa troca, são os 2 pontos que fazem você criar energia e força para você achar a resposta. Se manter motivado. Sem dúvida, porque, de novo, a resposta, geralmente ela está dentro do teu negócio. Ninguém entende mais do teu negócio que você. Só que às vezes você não está motivado, às vezes você está olhando meio míope, né? Você está ali com óculos, talvez, da síndrome de Gabriela, sempre foi assim, sempre vai ser assim, e não pode. Não pode porque a gente enfrenta uma concorrência da China, a gente enfrenta uma concorrência competitiva que você não tem tempo para você ficar lamentando. Você tem que achar alternativa e permanecer no jogo. O foco, né? Seria o foco, não olhar muito fora, porque hoje a gente vive num mundo, eu sempre falo, celular. Desde que surgiu o celular, parece tudo tão fácil, tão rápido, mas quando não é, tem que baixar a cabeça, trabalhar aí realmente, né? Mas muito legal, e eu gostei muito desses 2 pontos, acho que faz total sentido. E dentro disso, você falou em reforma tributária, né, questão dos tributos e questão da carga horária. Como é que a companhia enxerga isso hoje? Até por coincidência, a gente estava discutindo isso hoje de manhã com os acionistas da empresa. Confesso que a gente não se assusta do ponto de vista que ela vai ficar igual para todo mundo, né? Então, internamente, óbvio, né? Então, vai ser para nós e vai ser para o nosso concorrente. Então, meio que é uma limitação até menor, no nosso ponto de vista, do que quando acontece algo que é uma barreira só sua. Tipo, um problema aqui em Luiz Alves, ou um problema no segmento só que a gente atua pontualmente de alguma coisa, ou um problema só conosco. Da niveladora então, totalmente. é um nivelador, então ele vai dificultar para todo mundo. Obviamente, quem já está no Paraguai como nós, a gente sai um pouquinho na frente, né? Do ponto de vista de que, poxa, a gente tem uma alternativa lá que não vai ser a mesma coisa daqui, vai se tornar mais competitivo. Por outro lado, é igual às blusinhas dos asiáticos. Ele dificulta porque o asiático ele vai ter uma penetração ainda mais forte, mais competitiva. O custo indústria vai ficar mais caro, o custo Brasil vai ficar mais caro, vai facilitar um pouco mais lá para fora. Então, é um equilíbrio que a gente não sabe dizer o quanto vai afetar, mas ele vai afetar o equilíbrio sem dúvida nenhuma. E a questão da jornada de trabalho também... A mesma coisa, porque vale, né? Se passar para 40 horas, vai passar para nós, para o concorrente A, para o B, para o C, para o D. Quem for mais automatizado talvez vai ter um benefício, mas é meio que nessa indústria nossa, tá todo mundo meio que parecido. Então, talvez dificulte para o pequeno. O pequeno que depende mais da mão de obra, então vamos lá, a gente usa máquina de talhar, máquina de corte automatizada. Quem usa manual vai sofrer um pouquinho mais, porque tem menos horas disponíveis. Né? Mas é pouca diferença, vai ser pontual. E a questão, como é que você enxerga inteligência artificial? Isso é comentado dentro da companhia? Muito. Eu diria que é a grande noiva cobiçada, mas se você olha os concorrentes, está todo mundo tentando, nós também estamos tentando. Ninguém está usando assim... Achou o método ideal, achou a forma, né, que vai fazer com que tudo se revolucione. Não, tá todo mundo tentando. Então a gente tá tateando também, para não ficar de fora. Confesso para ti que a gente não mergulhou de cabeça, então a gente usa em pequenas iniciativas, mas assim, a gente sabe que em algum momento vai ganhar escala. Então a gente tá namorando, mas assim, não casou em nenhum cenário. Como nós somos indústria, a gente tem muitas etapas do processo, né, que você pode usar. Você vê ganho, você vê... possibilidade, mas você não vê case, você não vê assim, puta, em tal lugar o concorrente A usou e tá voando, não, você não vê, mas também ninguém tá negligenciando, não tem aquela coisa, não, não quero saber de jeito nenhum, não, então a gente tá namorando. No modo geral, a gente entende que vai ser num primeiro momento para atendimento ao cliente, para ajudar a sortimento de produto, a mix de produto, a esse tipo de ação, não na produção propriamente dita. Você vê, sim, em alguns outros países, estudos para você ter menos mão de obra ainda no chão de fábrica. Mas eu confesso que no Brasil a gente não viu ainda, a gente está ainda, né? Então, a gente namora, mas não casou com nenhum lado. Até porque a gente viu algumas iniciativas no Senai C-Ticket no Rio de Janeiro, até em empresas aqui da região que apostam mais em inovação, de tentativas, mas ainda sem resultado, só a fundo de botar dinheiro em inovação mesmo, o que é legal.
mas não é muito o nosso perfil. Nosso perfil é mais conservador nesse lado. O nosso perfil é acreditar mais numa solução que já esteja mais validada. E aí nisso a gente não viu nada validado ainda. Quando é muito novo, talvez é questão de timing, né? Uma hora vai acertar e vai realmente... Mas a gente nunca ditou inovação, então a gente não quer beber essa água primeiro, a gente está esperando aí o que vai acontecer de cenário. Obviamente, nós não vamos ser precursores, então a gente não vai aproveitar, né, talvez a primeira onda como deveria, mas também não vai investir recursos e não ter resultado. Então a gente está no aguardo, digamos assim. E agora voltando um pouco para a companhia, né? Ela tem quantas marcas e os nomes das marcas? Então, na confecção nós temos 10 marcas. Como é que a gente divide? A gente atende a família inteira, desde o bebezinho até o adulto plus size. Então nós temos no infantil, basicamente 2 marcas, que é a Rovitex Kids e a Triquinique. A Triquinique é a nossa marca mais famosa, a nossa marca que mais vende. Ela é uma marca, ela foi criada em 96, então ela fez 20 anos agora. Bom, nós temos 10 marcas na confecção. A gente atende a família inteira, desde o bebezinho até o adulto plus size. Então, como é que a gente divide, né? Nós temos 2 marcas infantis, a Rovitex Kids e a Triquinique. A Triquinique é a nossa marca carro-chefe, a gente tem ela há 30 anos, ela começou em 96. Ela é um produto mais elaborado, focado no infantil, marca número 1 aí nossa de vendas. A Rovitex Kids já é mais roupa para o dia a dia, né? A roupa de entrada. Aí nós temos uma marca juvenil, que é a Mint. É um público difícil, né? Um público que não encontra a sua roupa, então ele ainda não é um adulto, mas ele não é mais criança, então também é um segmento bem interessante. E dentro do adulto nós temos 4 marcas, sendo a Rovitex, que é feminino adulto, a Endless, que é um feminino adulto mais modal, a Secret Glam, que é um plus size, e a Diâmetro, que é masculino. E aí nós temos 3 marcas exclusivas para o mundo digital. Então 3 marcas que, das 10 que nós temos, 3 são só para o digital, evitando conflito de canal com o representante, atendendo direto o consumidor. Então nós temos a Diana, que ela é uma irmã da Endless, é um feminino mais elaborado, adulto, e a Select e a Infinita Cor, que são marcas basicamente de aproveitamento de tecido, tanto adulto quanto infantil, onde a gente faz um produto bem legal, com um custo bem competitivo para atender direto o consumidor. Então são 10 marcas aí num portfólio de mais ou menos 700 produtos por coleção, é coisa pra caramba, 4 coleções ao ano. Bastante. Para fazer tudo isso, produzir tudo isso é uma engenharia bem complexa, mas funciona bem, então eu diria que hoje a gente está bem posicionado aí, bem certo dessas marcas. Isso acaba atendendo, como você falou, a família inteira. Na hora de vender, isso acaba sendo produtivo, porque sempre tem o que vender, né? E os bastidores de uma grande operação como essa, para manter tudo isso, qual que são realmente os bastidores que ninguém vê, mas que realmente passa muito sufoco? Passa por, primeiro, né? Você tem uma indústria desse tamanho, a gente produz 100 mil peças por dia. Então, primeiro é abastecer uma indústria dessa, né? Você ter volume de pedido, né, para abastecer, porque ela tem que girar. Ela tem um ponto de equilíbrio, ela se torna, você ser indústria é uma vantagem competitiva desde que ela esteja cheia. Se ela não estiver bem cheia, ela se torna um peso. Então esse equilíbrio, ele é muito complexo, e eu diria que o time de vendas, a força de vendas, ela não enxerga a complexidade que é uma indústria. Por outro lado, a indústria entregar também, né, 700 produtos por coleção, com variantes de cor e tamanho, 10 marcas, é uma engenharia dificílima que também não se enxerga do lado de fora, né? Quando você só vê a pontinha do iceberg, você imagina que é simples, mas não é, super complexo. Então os bastidores, ele é muito dinâmico, porque o problema sempre vai acontecer. Vai um caminhão que não chega, uma matéria-prima que não vem, um produto que não dá para terminar, um terceiro que você acaba não tendo a entrega que deveria. Então é um malabarismo, é um equilíbrio de pratos, na verdade, sem deixar cair nenhum prato, porque você não pode focar só num lado. Se você foca só em venda, a fábrica desanda. Se você foca só em produzir, o mercado pode não aceitar o que você está produzindo, e aí você fica com saldos. Então os bastidores, eu diria para ti que o dia passa voando, né? Você entra aqui às 7 horas e sai às 5, é uma loucura, assim. Tem tanta coisa para manter. E a empresa trabalha em 3 turnos, aquela coisa toda, então eu diria para ti que cada dia, de fato, é um leão, como a gente brincou ali, mas é um leão diferente. Então até isso motiva, porque de tédio não se morre dentro de uma indústria têxtil, é muito dinâmico mesmo. Isso aí. E a questão, já atrelado, a gente passou por venda, né, família, como é que é a questão de construção de marca, marketing, a questão da sessão de fotos, esse tipo de coisa de construção até a coleção, como é que funciona? Legal. Como eu comentei antes, a gente leva 1 ano, né, entre a concepção da ideia do produto até o produto ser faturado para o lojista ou para o cliente. Então, esse 1 ano,
ele é dividido em várias fatias, né? E uma fatia muito importante é o lançamento da coleção, né? Você comunicar para o mercado o que a estilista pensou. Porque você faz a coleção por família, por público-alvo, por pirâmide entre básico, intermediário e modal. Então você tem toda uma estratégia que, se você não comunicar isso bem num catálogo, numa sessão de fotos, não valorizar o produto que a estilista pensou, você acaba, às vezes, tendo um produto que seria uma baita ideia indo por terra, né, por essa etapa final não sendo bem concretizada. Então, eu diria que é uma etapa muito importante, é uma engrenagem onde tem que rodar toda perfeitamente, mas ela é uma das etapas mais importantes. E aí, na sequência, o investimento em marketing, no ponto de venda, pro lojista conseguir comunicar para o consumidor, porque tu imagina assim, a gente vende o grosso dessa produção por meio de um representante que atende um lojista, que atende um consumidor final. Então você tem no meio, você tem muitos interlocutores, que às vezes é um telefone sem fio. O que foi pensado aqui atrás não vai chegar na ponta. Então a gente tem que tomar cuidado para cada etapa dessa tentar ser a comunicação mais clara possível, e aí é o marketing que faz isso, né? Ele que tenta mostrar, por meio dos catálogos e por meio das comunicações, o que a estilista pensou até chegar no consumidor. Obviamente, como é um processo de 1 ano, ele demora muito, ele não é tão retroalimentado quanto o digital. E é aí que encanta no digital, né? Você bota um produto no ar, você já sabe na semana seguinte se agradou ou não, se o consumidor está comprando ou não, se vai ser sucesso de venda ou não. Então, cada vez mais a gente tem usado o digital como um grande teste para sentir se aquela coleção vai ter sucesso ou não. Nessa história toda, existe algum ponto que você se arrependeu, faria diferente, ou algum ponto que você voltaria atrás? Nossa, isso também acontece direto, né? A gente, muitas das decisões que você faz, ela é inédita. E aí você não tem um histórico, ou inédita na empresa, ou inédita para você mesmo, né? E aí você não tem um histórico para saber, né, todos os pontos. E às vezes a velocidade que você tem que tomar a decisão também não te permite ficar muito tempo pensando. Então, acontece muito de depois que você fez e está em andamento, você, se eu tivesse ido para o outro lado, teria sido 50, mais fácil. Né? Sempre, 50-50. Só que a gente teve um CEO aqui, o Ronaldo Loss, que foi muitos anos da Hering, e ele falava uma coisa interessante, eu aprendi isso com ele, e eu levo isso como um mantra, que é: não seja refém das decisões tomadas. Porque você fica lamentando, eu podia ter feito melhor, porque se eu tivesse tomado aquela decisão, e aí você deixa de... Não, aquilo tem que servir de aprendizado. Obviamente, né, você não está falando de uma decisão que você perde o jogo, que você está morto. Então, não é vida ou morte. Decisões daquelas que... Do dia a dia. Do dia a dia, que podia ser um pouco melhor ou um pouco pior. Então, nunca seja refém dessa decisão. Aprenda, mas não fique lamentando, não fique chorando. Porque, de fato, o aprendizado ele serve para você, né, ficar mais maduro, mais robusto para a decisão seguinte. Mas se você ficar lamentando, você vê, de novo, síndrome de Gabriela, você fica lá tristinho, e amanhã tem outra decisão, depois amanhã tem outra. Então eu diria para ti que, nossa, foram muitas mesmo, mas no final do jogo, e aí eu vou usar uma outra frase de um parceiro nosso, que é o Luciano Davan, que é um grande cliente nosso, ele sempre fala: no final você tem que acertar mais do que errar. Errar você vai errar, mas você tem que acertar mais do que errar. Assim a empresa fica viva e você continua no jogo. E é isso, né? No final é acertar mais do que errar. Isso que você falou de tomar decisão, ser obrigado a tomar rápido, até em outras entrevistas aconteceu de falar algo semelhante. Hoje no mundo da informação é tudo, parece que imediatista, é questão rápida, né? Claro que é importante um equilíbrio, né, Gustavo? Que assim, se você tomar a decisão errada e você tá aqui, você tem que ir para lá, mas você começar indo para lá, você tá mais longe do objetivo do que você tava. Então, não é tomar a qualquer custo. Mas assim, não dá pra ficar o dia inteiro aqui pensando para que lado que eu vou. Não, então toma ação. Melhor ir aqui pro lado um pouquinho, descobrir que tá do lado errado e pegar para lá, do que ficar aqui parado e não sair do lugar também, né? Isso aí. E até um ponto agora, como é que tá a visão da companhia para os próximos anos, assim? Sempre foi um desafio planejar, né? E aí, antigamente se falava de planejamento para 10 anos, para 7, para 5. Agora, recentemente, cada vez se fala para 3. Mas no fundo, é ano a ano, cada vez surge uma dificuldade nova. Quem esperava contar com uma pandemia, né? Então, são coisas que ela te tira totalmente do planejamento do que você pensa para 1, 2, 3, 5 anos para frente. Então, como é que nós temos nos comportado? Nós temos nosso planejamento estratégico de 5 anos, a gente revisita ele a cada ano, faz um forecast no meio do ano para entender se está indo para o caminho ou não está. Porque está muito, muito delicado, né? Principalmente porque a gente está muito inserido na cadeia têxtil, desde a fiação
até a peça acabada. Então, a gente sofre bastante com qualquer impacto, porque o nosso cliente também sofre. Então, eu diria para ti que, assim, a gente completando 40 anos como completou esse ano, a Vovtex começou em 86 e agora em 2006 fez 40 anos, no dia 1º de fevereiro, a gente já viu de tudo, né? O seu Vitor já viu de tudo, que é o fundador da empresa e está aqui no negócio ainda, ele está presente no conselho, ele está no dia a dia contribuindo. Eu diria para ti que a gente primeiro está buscando sobreviver, porque a gente vê cada vez mais que o índice de inadimplência que está no mercado, nunca teve tanta RJ no mercado. Isso afeta diretamente nós. A gente não tem dívida, é uma empresa sólida, só que por outro lado a gente sofre esses baques porque o nosso cliente deixa de pagar. E não é o cara, entre aspas, que foi um caloteiro, um golpista, não. Aquele cara que sempre pagou certinho. Esse cara está com dificuldade. Hoje, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. A economia. A economia. A inadimplência nunca teve tão alta. Tá? Explodiu a inadimplência nossa e de todos os concorrentes. Então você se manter no jogo é o primeiro ponto. E segundo, buscar lucratividade. A gente passou por anos de busca por manter no jogo, por faturamento, para manter a fábrica girando, e aí a gente entendeu que não é o melhor, não é o caminho mais saudável. Você tem que ter um equilíbrio com lucratividade. Não é interessante fazer o negócio por fazer. Margem. Margem é importante ter. Então a gente tem mirado isso, tem tentado, se for necessário, vender menos, mas ser mais saudável, a gente tem buscado isso. Sempre se ouve falar que é cíclico, né? Altos, baixos, altos, baixos. Agora a gente está num ponto bem desafiador de inadimplência e tudo mais. Todo o mercado fala, ainda mais o ano de eleição que a gente comentou. E você enxerga que quem conseguir atravessar isso vai poder surfar uma onda? Como é que você enxerga anos? Eu acho que o mercado está sendo regulamentado aí por essa inadimplência, por essas RJs. Então, meio que está sendo uma lei da selva novamente, aonde quem conseguir equilibrar melhor os pratos vai sobreviver, né? Então, eu acho que a sobrevivência ela tem sido o ponto X da questão, e aí a gente tentando buscar sobreviver, você vai entendendo como se comportar. Então, ano de eleição dificulta por um lado, ano de Copa dificulta por outro lado, mas também a gente é positivista por natureza. E aí, sempre foi nas dificuldades que surgiram as invenções, surgiram as novidades. Então, a gente entende que quem sobreviver vai beber uma água mais limpa ali na frente, né? Obviamente, a gente está falando num modo aqui genérico, então é muito, muito genérico mesmo falar de sobrevivência num mercado de indústria têxtil, onde você tem muitos players. Você pega a Gaspar. Gaspar é a capital nacional da moda infantil. Só lá tem mais de 700 empresas de moda infantil. Então, tem muita empresa. Obviamente, muitas fecham, muitas abrem. E aí a gente entende que quem conseguir sobreviver e se tornar competitivo tende a liderar o mercado. É nesses momentos de oceano mais turbulento, né, de ondas maiores, que quem consegue atravessar as ondas consegue sobreviver melhor e sai na frente. É nisso que a gente aposta. Legal. E com certeza muitos insights aí para o empresário que está assistindo e para quem quer empreender também. E você tem alguma mensagem final, algum conselho, algo que você leva consigo, alguma dica final para o pessoal? Legal. Fique à vontade para... Legal. Bom, eu acho que primeiro que quem empreende, ou quem empreende aí no Brasil já está de parabéns, né? Como eu acabei de falar, poxa, a inadimplência explodindo por causa do custo Brasil, por causa do custo da Selic. Então, você administrar aí todo esse equilíbrio, onde quando você vê numa ponta, a blusa continua custando 19, a camisa polo continua custando 49, então você não vê uma inflação na ponta por causa da quantidade de players que tem no mercado, e aí a indústria fica apertada, né? A indústria está extremamente apertada. Estou usando o têxtil que é o nosso segmento, mas assim serve para qualquer outro segmento com concorrência da Ásia e etc. Então a mensagem que a gente falou lá no empreendedorismo de resiliência, de foco, de positivismo, é o que a gente mais usa aqui, que eu gostaria de deixar, né? Além dos parabéns para você empreendedor, para você empreendedor que está aí nos assistindo. E eu gosto de usar muito a frase do Ayrton Senna. Ayrton Senna até foi aniversário dele essa semana, né? Grande. Completaria 66 anos. Ele tem várias frases legais que você pode se inspirar, mas tem uma principal que eu gosto de usar aqui no dia a dia e sempre sigo aí no nosso mantra, que é: ao que tange determinação, não existe meio termo. Ou você faz bem feito ou não faz. Ou seja, ou você se determina a fazer algo, ou você não faz. Ninguém vai te motivar se você não estiver motivado, né? Ninguém vai te trazer para cima se você não tiver. Então, você tem que querer. Então, a mensagem que eu trago é essa, mesmo com as dificuldades, mesmo com os empecilhos, com as dificuldades de todo o dia a dia, você tem que se manter positivista e achar o caminho.
né? Você sabe o seu caminho, você não criou uma empresa, você não criou um negócio e teve sucesso num determinado período por acaso. Então é retomar isso e, claro, de novo, manter o positivismo, porque é um leão por dia, mas é um leão por dia, não é os 10 leões ao mesmo tempo, não é os 30 leões ao mesmo tempo. Então, boa sorte aí para todos nós que estamos no dia a dia, e eu não tenho dúvida nenhuma que um mercado positivo, ele é feito por nós, ele é feito pelas empresas, ele é feito pelos colaboradores. Essa é a forma de a gente fazer o Brasil dar certo. Não é ficar sentado esperando, não, é fazer acontecer. Fazer acontecer, isso aí. Muito obrigado, é uma oportunidade, é uma honra ter conversado contigo aqui na Rovitex. Então, um sucesso para essa grande companhia que vem muitos e muitos anos aí. Ela vai estar completando agora? Completou agora 40 anos. Completou 40 anos, isso aí, o marco de 40 anos. Então, parabéns e que seja um ano muito próspero e com certeza vai perdurar por mais 40 e 40. Obrigado. Obrigado, tá? Valeu, gente. Obrigado, pessoal.